E aí, pessoal, bom? Então é o seguinte, o vídeo que a gente vai assistir hoje, o título é bom ou nostalgia, com jogos PS2. E eu ia assistir esse vídeo de qualquer forma, então eu falei, pá, por que não gravar um react disso? Porque, pelo que eu vi no começo, seria comparar os jogos de antigamente e ver se hoje em dia eles ainda são bons. E eu tenho quase certeza que a maioria era bem mais ou menos. Eu tenho algumas memórias de jogos de PS2 que eram realmente muito ruins. E nem naquela época era aceitável. Mas ao mesmo tempo eu tenho memórias de jogos que eu cheguei a zerar. E eles nem eram tão bons assim. Eu tava fazendo valer os R$ 5 que eu tinha comprado na feira. Eu não, né? Meus pais. Era tipo assim, a gente saía sábado pra almoçar no restaurante. E do lado do restaurante tinha um bequinho que vendia jogos. Até que eu comprei poucos jogos ali. Eu lembro que eu comprei Sonic Unleashed ali. E a primeira vez que eu comprei, o jogo não funcionou. Era bastante comum os jogos não funcionarem na época. Eu tive que trocar. E eu troquei de novo por Sonic Unleashed. Muito bom jogo, aliás. Só que tinha alguns jogos horríveis. Só que era o que tinha, tipo, ou você jogava aquilo dali, ou você pegava um jogo antigo pra jogar. E aí, eu tenho certeza absoluta que hoje em dia eu não jogaria a maioria dos jogos que eu joguei no PS2, porque eles eram definitivamente bastante ruins. E hoje em dia eu não tenho paciência pra jogar ruim, sendo muito sincero. Então vamos ver se é só nostalgia ou se os jogos eram realmente muito bons. Galera, seguinte, por acaso já aconteceu de você gostar Need for Speed Most Wanted é muito bom. muito de um jogo, um filme ou algo que na sua Esse filme, memória não era sei. perfeito, mas que quando você vai ter aquela experiência novamente, ela é bem abaixo do que você lembrava? Não, Provavelmente esse é bom sim, demais. né? Na real, isso acontece com todo mundo. É a tal da nostalgia. Foi pensando nela que eu decidi criar esse possível novo Nunca joguei Black. Jogo de arma? Só aos 15 anos que eu pude jogar jogo de arma, acredita nisso? quadro no canal. É bom ou nostalgia? Onde basicamente eu vou pegar alguns jogos clássicos que Esse é o Midnight Club, que eu joguei depois de ter jogado Need for Speed. E o sentimento que eu tinha na época, a falta de informação é foda, né? Eu pensava que esses jogos eram cópias do Need for Speed, por isso que eu deixei de aproveitar muito o quão bom é o jogo. Mas cheguei a jogar bastante, eu só não curtia tanto quanto o Need for Speed, que eu pensava que era uma cópia. Podemos dizer que não tava tão longe assim, mas é um baita jogo. geral jogava quando era criança ou adolescente e vou revisitá-los para fazer uma pequena análise. Esse daí eu joguei pouquíssimo. Eu nunca fui fã de futebol. Nunca fui fã de futebol. Mas eu vi um amigo meu que tinha um computador que tinha GTA San Andreas. E ele tinha tanto GTA San Andreas quanto FIFA Pro Street. Nem lembro se era esse o nome do jogo. E aí eu vi um pouquinho da gameplay e falei, caramba, pô, fluido pra caramba, bonito e tal. Não foi exatamente com esse diálogo, né? Eu, criança, vou saber o que é fluido. Mas nunca fui muito fã. E no final vou dar meu veredito de: será que o jogo que você gostava tanto quando era criança era realmente bom ou se é só a sua memória criando a falsa ilusão de que ele era bom? É isso que a gente vai ver no vídeo Veremos, de hoje. E já deixo claro que eu vou usar de parâmetro aqui os jogos que tinha naquela época, tá? Não quero ninguém aí nos comentários me xingando: ah, mas não pode comparar com os jogos de hoje em dia, tem muito mais tecnologia. Eu Jogos de hoje em dia são bem ruins, tá? sei, cara, eu sei. Então, como é quadro novo, eu te peço por Consertando. Os jogos AAA de hoje em dia são bem ruins. O jogo indie é o que salva. favor para comentar aí embaixo se você achou bom, ruim e o que dá pra melhorar, assim eu consigo trazer vídeos cada vez melhores pra vocês. Ah, e também comenta outros jogos que você gostaria de ver aqui nesse quadro que eu leio todos os comentários, beleza? Sem mais enrolação, então vamos pro vídeo. Começando com o principal concorrente do Need for Speed no PS2, Midnight Club 3. Eu peguei a Um baita versão jogo. 3 Remix, que foi a que ficou mais popular aqui no Brasil, ela tinha a cidade de Tóquio, uns carros a mais, era uma espécie de DLC naquela época, um negócio bem pra fã mesmo. E é legal que o jogo já começa mostrando o mecânico com mais cara de mecânico que eu já vi. Sério, se esse cara que não tem um lowrider eu tô maluco. Já partindo pra garagem, eu não lembrava que esse jogo tinha tanta variedade de carro, porque meu amigo, tem carro e moto a dar com pau. Cara, tem um mod que tem um Mazda MX-3. E é maneiro, porque é o carro que eu Eu tenho. até tentei colocar um código aí pra desbloquear tudo, por algum motivo não deu certo, então vamos seguir com os que tem mesmo. É claro que eu já peguei logo o Eclipse Monstro, esse é o melhor carro Agora, fiquei em dúvida se é do Midnight Club, o mod, ou se é do Need for Speed Underground 1. Acho que é do Need for Speed Underground 1. que tinha na cor vermelha, O Eclipse é lindo. mas O que fizeram com você, meu aqui na amigo? primeira oportunidade ele vai ficar cromado. Indo pra primeira corrida, então, eu já tenho muita coisa pra falar. Começando pela trilha sonora brabíssima, que toca rock, rap, músicas que encaixam perfeitamente na corrida, dando um tom meio frenético, acelerado pra corrida, sei lá. Os gráficos também não deixam a desejar, não é aquela lindeza, principalmente se a gente comparar com Need Não, tinha o Gran Turismo 4, que aquilo era putaria, aquilo era bizarro. for Speed Underground 2, que é até um pouco mais velho que o Midnight Club e consideravelmente mais bonito. Mas não é nada que incomode não, o gráfico é bem ok. Já na questão jogabilidade é o seguinte, os carros parecem não ter peso nenhum? Sim. Eles parecem que são colados no chão de tão estáveis? Sim. Mas é divertido? Muito. Que sensação boa que é dirigir carros sem aquela física realista dos jogos atuais, tipo um Forza da vida. E não que eles sejam ruins, pelo contrário, são muito bons. Mas esse aqui ele passa uma vibe arcade muito mais leve, sabe? É aquele jogo perfeito pra jogar com a galera. E pra não
dizer que eu só tô elogiando o jogo, eu tenho uma reclamação aqui a fazer. Esse jogo tem simplesmente a polícia mais bem treinada do mundo dos games. Não é exagero. A polícia atrapalha muito o andamento do jogo, cara. Teve momentos que eles literalmente me tiraram da corrida. Olha que absurdo. Carro com 10 toneladas. Aí eu consegui juntar uma graninha, já fui logo pra garagem tunar o carro e caramba, cara, aqui é mais uma surpresa boa. Tem muita opção de tunagem, desde roda, capô, nitro, cara, até dá pra coisa jogar que eu nem com sei pra moto que serve, mas que parece legal. Ah, bem melhor. Então, pra resumir, Midnight Club é um jogo extremamente divertido. Se eu fosse comparar ele com outros jogos da época, é como se ele fosse um Need for Speed piorado ou um Burnout melhorado. O meu Cara, Burnout, porra, a minha experiência com Burnout foi ver na casa de ligação de parente é difícil, mas era o primo do meu pai que tinha um sobrinho e esse sobrinho tinha Burnout. Não sei se era Burnout 3 ou 1, 2, não sei. A questão é que eu era muito novo, eu devia ter uns 6, 7 anos. E a casa dele era num sítio. E o moleque tava lá jogando e tal. E aí só no final do dia, eu lembro disso, a memória é muito vívida. Era tipo umas 5, 6 da tarde. Quando a noite já tava vindo, eu entrei na casa por causa que eu tava brincando durante o dia. E aí eu vi esse garoto, que eu não sei se ele é primo, não sei que ele é meu, eu não sei o que ele é meu. Esse parente, ele tava jogando algum Burnout. Eu não sei qual Burnout, mas eu fiquei encantado ao ver aquela cinemática do carro batendo, se estourando. Eu falei, caraca, que jogo incrível. E durou 2 minutos porque eu tive que ir embora. E aquele jogo ficou na minha memória ao ponto de eu sonhar com ele. E eu não fazia ideia qual é o nome do jogo. Eu só sabia que era de PS2, porque ele tava jogando PS2. Ao ponto de eu, depois de ter o PS2, eu nunca consegui comprar um Burnout, porque eu não sabia que esse era o nome do jogo. E aí a internet só veio chegar em casa na época do Xbox e tal. Já não tinha mais o PS2, então não tinha mais como eu ir na feirinha pra comprar um Burnout, porque eu já não tinha mais o console. Mas, cara, já deve ter acontecido com muita gente esse evento canônico de você ir na casa de alguém que tem um console que você tem e você não conseguir nem perguntar o nome do jogo. É bem rapidamente assim. Você vê, fica impressionado e acabou. Só vira uma memória, uma Lost Media na tua cabeça. Acredito, o jogo é bom mesmo, tá aprovado. Vamos pro próximo. Ah, esse aqui não podia faltar, né? Eu joguei. Quando a gente fala de PS2, o Black é um dos queridinhos da galera. Muitos consideram ele até o melhor jogo de tiro do PS2. Bom, vamos ver se ele era isso mesmo. Interessante que o jogo começa sem te falar nada, ele só te dá uma shotgun, várias coisas destrutíveis e uma porta trancada. Eu acho que aí já fica bem claro o que tem que fazer. E eu já tenho que dar os créditos pros gráficos desse jogo, né, velho? Que jogo bonito. Bem bonito. O Black foi lançado lá em 2006, finalzinho de geração do PS2, então eles já tinham tecnologia pra tirar o máximo do console, né? Muito bom. Inclusive, esse jogo tem uma destruição de cenário muito avançada também, dá pra quebrar mesa, vidro, prédio, tudo que você pode imaginar. E pra ter uma noção do que é a progressão desse jogo aqui, na primeira fase eu comecei com uma pistola, 10 segundos depois eu peguei uma shotgun, logo depois eu peguei uma AK, e com mais ou menos 2 minutos de gameplay você consegue simplesmente um lança-míssil. Eu acho que se continuar nesse ritmo eu vou chegar no final do jogo com a bomba atômica, velho. Mas na real essa fase aí ela é mais um tutorial, né? Porque na segunda fase já foi bem diferente. Aqui a fase inicia só com uma pistola com silenciador, mostrando que ele também tem modo stealth, olha só. Cara, esse cenário, essa fase em específico não me é estranho. Talvez tenha acontecido o mesmo evento canônico com esse jogo. Eu só não fazia E ideia. eu vou te falar, essa floresta... Não sei se é Black ou Medal of Honor. Não sei qual dos dois. Mas eu lembro de um negócio assim. Floresta escura, com ambientação militar e essa trilha sonora impecável de Black dá uma sensação muito boa, velho. Cinema! E falando em stealth, pensa num jogo difícil de... Pô, eu pensei que ele ia botar uns joguinhos tipo, sei lá, o jogo do Bolt Cão, que é um baita jogo mequetrefe pra cacete, né? Mas quando eu joguei quando criança, aquele jogo era incrível, viado. Aí sim, tipo, é só nostalgia falando. Mas, pô, ele tá pegando jogos extremamente bons. Sei lá, um outro jogo brabo que vem à mente de PS2, Downhill Domination. Era bom pra porra. se esconder, cara. Aparentemente a IA do jogo é muito boa, porque os inimigos te veem lá de longe, e quando um dá o primeiro tiro já era, cara. Todo mundo do mapa sabe onde você tá. Além disso, eles ainda se escondem, fogem de granada. A IA é realmente bem à frente do tempo. Você tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. E pra não dizerem que eu só gavei o jogo também, eu acabei zerando o Black recentemente, e se ele tem um defeito, é que esse jogo é vazio. Ele é aquele jogo que começa a 1000 por hora, mas vai desacelerando aos poucos. Lá pela terceira hora de jogo, você já tá cansado de fazer as mesmas coisas. Andar, matar os inimigos, explodir caminhão, andar mais um pouco. Fica realmente maçante depois de um tempo. E lembrando que eu tô jogo de PS2 tinha um pouco disso, né? Eu não sei explicar direito, mas chegava num momento dos jogos de PS2 que quando eu jogava da minha infância, que o jogo ficava extremamente repetitivo, chato. Parecia que o jogo era infinito. Comparando ele com os jogos da época, tá? Ele é de 2006 e tem jogo mais antigo que ele que tem infinitamente mais conteúdo. Mas apesar disso, ele não deixa de ser um jogaço e um clássico do PS2, né? Ele merece a fama que tem. O jogo é bom mesmo. Vamos pro próximo e último jogo desse vídeo. Pra fechar, eu trouxe um clássico. Ok.
eu acho que vai ser realmente um jogão. Mas, pô, eu realmente esperava que ele fosse pegar alguns joguinhos um pouco mais dúbios. Que a gente lembra com um certo carinho. Tipo o jogo do carro de PS2. Mano, aquele jogo é pica. Pelo menos na minha memória diz que aquele jogo é pica. E esse jogo do carros, que você pode andar na cidade, de Radiator Springs ou Sprints? Agora eu não vou lembrar. Cara, tá aí um outro jogo que a história é bastante interessante, como que eu conheci ele. Era alguma... Eu ia dizer madrugada, mas tipo assim, 9, 10 horas da noite, pra uma criança isso é madrugada. Eu tava passando canais na TV a cabo e eu caí em um canal que tava passando um conteúdo de videogame. Eu achei tudo incrível, porque eu nunca tinha visto um negócio desse. E era realmente, tipo, um apresentador, uma apresentadora falando e tal. E eles estavam falando do jogo do Carros, o filme. E tinha o McQueen andando e tinha todo o mapa. E eu falei, cara, meu Deus do céu, é meu sonho. Porra, eu preciso desse jogo. E aí é muito fácil você pesquisar na feirinha o jogo do Carros. Porra, eu quero o jogo do Carros. Mas pensa uma criança falando pra um adulto. O adulto vai chegar com o Need for Speed pra criança. Não, eu quero o jogo do Carros. Tá aqui um carro na capa, moleque idiota. E aí por muitos anos eu ganhei o meu PS2 em 2008. E eu fiquei de 2008 até 2013 com o meu PS2. Por muitos anos eu sempre fiquei nesse sonho de jogar o jogo do PS2. É muito diferente de hoje em dia, que você pode pesquisar o jogo na internet e comprar o jogo que você quer. Naquela época você realmente precisava achar uma feirinha que tinha a cópia do jogo pirata. Tudo era pirata da galera. E aí, na escola, no meu 5º ano, tinha um moleque chamado... Era Pereira, o sobrenome dele. E aí, eu levei os meus jogos numa casezinha que eu tinha. Ele levou o dele, o pessoal levou e tal. Eu troquei um jogo meu, eu acho que era um jogo de snowboard. Eu troquei esse jogo de snowboard pelo jogo do Carros. E foi a melhor troca que eu fiz, porque eu já tinha zerado o jogo do snowboard. E o jogo do Carros era incrível como eu imaginei, fiado. Aquele jogo era muito brabo, porra. Aquele jogo era muito bom. Pô, esse jogo aqui, ó. Calma aí, pô, calma aí. Era esse jogo daqui, cara. E ele era incrível, ele tinha um mapa aberto, você poderia conhecer, sabe? O mapa, a cidade. Moleque, esse jogo daqui, eu joguei muito ele. Essa era a cena que tava no negócio da televisão, na propaganda da televisão. Propaganda não, enfim, o programa da televisão. Ele andando na cidade, eu falei, caralho, isso deve ser incrível, porra, eu preciso desse jogo. Só fui ter acesso a ele anos depois. Mas eu tive, enfim, jogão. Tenho um pouco de medo de jogar ele hoje em dia e ver que nem era tudo isso. Mas naquela época era jogão. Clássico da EA Big, que se você não conhece por nome, com certeza você conhece por essa abertura. EA Sports. Acontece que FIFA Street foi lançado lá em 2005 pela EA, seguindo o mesmo padrão Então, do parecia lendário ser um NBA baita Street. jogo. E quando eu digo mesmo padrão, não é exagero. Se você nunca percebeu, ele é literalmente uma versão de futebol do NBA Street. Mas enfim, vamos ver se ele faz jus ao nome ou se era realmente só uma cópia de outro jogo. Começando o FIFA Street, então, o jogo já me lembra muito o NBA Street. Minha nossa senhora, é igual. Já vou logo no modo Rule the Street, mande na rua. Poliglota, fala vários idiomas. Que é o modo que você pode criar o seu personagem e o seu time pra ganhar Pô, de isso é geral nas legal, ruas. tá? É um modo bem legal. A criação de personagem do FIFA Street, assim como do NBA Street, é bem legal. Isso aí eu tenho que dar os créditos. É bem completa, dá pra personalizar toda a estrutura do boneco, a O jogo que tinha isso daí era bem legal, os jogos de WWE. Era muito bom. face, a roupa e até a logo do seu time e tal. Inclusive destaque pro meu boneco que, meu amigo, pensa num cara shapeado. E uma coisa que me chamou bastante atenção foram as quadras, porque vejam só, FIFA Street tem Rio de Janeiro como cidade jogável. E eu tenho certeza que eles vão colocar um lugar legal do Rio, né? Uma praia ou algo assim. Favela. Eles sabem que o Brasil não é só favela, né? Não. O Brasil é retratado aqui como uma grande favela. Tem até um macaquinho jogando bola ali pichado. Mas claro que a gente já tá acostumado com isso aí, né? Então nem dói mais. O importante aqui é ver se a jogabilidade é boa. E bom, eu tenho várias considerações pra fazer desse jogo aqui. Pra Cara, começar, parece a bom. trilha sonora é bem chatinha, infelizmente. Ele tem umas músicas meio frenéticas que não combinaram muito com o momento do jogo. E pra ajudar ainda tem uma narração xoxa por cima que não agrega em nada. Ele é bem abaixo do esperado. É só isso. E eu tinha na cabeça que a jogabilidade de FIFA Street Era era incrível. insana, cara. Com dribles, carrinhos, passes de cobertura e, bom, na real não é bem assim. A gameplay é até legalzinha, dá pra divertir, mas apesar de ter uma ideia muito massa de dribles e que não é uma coisa tão fácil assim de se fazer, principalmente naquela época, o preço disso acaba sendo um jogo bem bugado e confuso. Muitas vezes fica só num bate e rebate ali que você nem entende o que tá acontecendo. E se isso fosse rapidinho ainda era de boa, mas como é difícil de fazer gol nesse jogo, porque eu não comentei, mas os goleiros são uma muralha, as partidas que são de até 5 gols acabam durando 10, 12 minutos e dá aquela sensação de jogo infinito, sabe? Não acaba nunca. E mais uma vez, Sei. comparando com o NBA Street, nele os dribles de basquete, né? A sensação de profundidade, tudo funciona bem melhor, mesmo sendo praticamente a mesma mecânica. Parece que os caras tiveram preguiça na hora de fazer o FIFA Street, sabe? Tanto que ele tem uma nota 59 lá no Metacritic, cara.
Sério? Caramba, eu pensei que esse seria de longe um dos jogos mais elogiados. Pô, agora eu fiquei Que é impressionado. ridículo. Coisa que, inclusive, eu acho que ele não merece também. Ele não é tão ruim assim. A experiência que eu tive, então, foi de um jogo bem divertido, com uma ideia muito boa, menus legais, bons modos de jogo, mas com uma execução bem abaixo do esperado. A impressão que fica é que se eles tivessem polido um pouquinho mais a gameplay, tinha sido um jogo nota 80 a mais. Mas enfim, pelo menos ele tem os craques da seleção brasileira aí pra gente poder se divertir dando caneta nos gringos com o Ronaldinho. Então, mesmo com dor no coração, o meu veredito é: FIFA Street é mais nostalgia do que realmente um jogo bom, infelizmente. E galera, nesse vídeo eu preciso Forte essa. Cara, eu realmente pensei que Fifth Street fosse se dar melhor. Cara, tem a parte 2. Eu já animaria entrar na parte 2. Cadê? Ah, não tem parte 2. Só dar o Rio Domination. É bom pra porra, moleque. É muito bom. É isso. Eu espero que na parte 2 ele coloque jogos mais, sabe? Escondidos assim, mais dúbios. Porque ele pegou os titãs, né? Mais ou menos. Tipo, Midnight Club nem é um tão mainstream assim. Depois de Midnight Club, Black é sim bastante conhecido do PS2. E Fifth Street, mais ou menos. É muito conhecido, mas também não seria um carro-chefe do PS2. Cara, bom. Porra, por favor, faz a parte 2 aí. Eu achei muito interessante. Eu queria saber, voltar a comentar sobre jogos antigos assim, com uma visão atual. Porque a gente sendo criança, mano, um bagulho que impressiona já é o bastante pra ser o melhor jogo do mundo. Eu, quando vi GTA San Andreas pela primeira vez, quando podia sair do carro, eu tava acostumado só a jogar Driver de PS1, eu olhei aquilo e falei, que pariu. Aí meu primo spawnou o Hydra com triângulo, quadrado, bola, um negócio assim. Moleque, ele entrou no jardim, eu falei, puta que pariu, é o melhor jogo do mundo. É engraçado quando a gente é criança, a gente fica tão encantado com as coisas. Essa memória é muito boa, cara. Essa memória é muito boa. Eu imagino que vocês também tenham. Todo mundo tem alguma história assim. Se vocês tiverem algum jogo com esse histórico, tanto que eu tive com o Burnout, não sei se é 1, 2 ou 3, quanto do jogo do Carros, por favor, comentem. Que é muito divertido ver esse tipo de acontecimento. É um evento canônico? Vamos ver isso.